Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aí iniciando mais um ano, mais uma nova etapa em nossa vida, mais um novo ciclo. Aliás, por falar nesse assunto, todas as coisas naturais, elas têm um princípio e elas têm um fim. Fechamos ontem mais uma etapa, mais um ciclo, não é? Fechamos 2017 e começamos aí 2018. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela fala para nós em Eclesiastes, capítulo 3, ela traz para nós a seguinte declaração: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou repetir para você. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como eu disse, todas as coisas, elas têm um princípio e um fim. Todas as coisas naturais, elas têm um princípio e um fim. O fim de alguma coisa em nossa vida não significa necessariamente o fim da nossa vida. Muitas pessoas, elas não conseguem, elas não sabem lidar com as etapas que a vida traz para nós e apresenta para nós. Por exemplo, não é uma criança, ela nasce e ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, ela vai ultrapassando e vencendo algumas etapas. Não é? Um jovem casal, por exemplo, ele começa a namorar e vem a etapa do namoro, fecha-se a etapa do namoro, entra o noivado, vem o noivado, fecha-se a etapa do noivado, então vem o casamento. Depois dessa primeira etapa, os filhos, e assim por diante. Assim é a vida. E muitas pessoas, elas têm uma dificuldade tremenda de lidar com o fim de uma etapa em sua vida. Pastor, o que eu faço no fim de uma era? O que eu faço no fim de uma etapa em minha vida? Talvez ao ouvir essa palavra, você esteja vivendo aí um tempo de mudanças, um tempo de ver a sua zona de conforto ser invadida. A vida, ela está tomando um rumo, está tomando um caminho diferente, você está sendo obrigado a sair de sua zona de conforto. Ou então, você vive um tempo onde uma etapa, um ciclo na sua vida está se fechando. Por exemplo, seus filhos ou um de seus filhos casou, seus filhos casaram e você agora começa a viver uma nova etapa em sua vida. Uma porta de emprego se fechou, né? Você saiu de um emprego, de uma empresa e agora uma nova etapa ela vai começar em sua vida. Isso pode se aplicar a tantas áreas, não é? A tantos contextos da nossa vida, não é? Questões, pessoas que enfrentaram um período, um tempo de enfermidade e agora estão curadas. E aí, não é? Como fazer diante desse fato? Pessoas que estão entrando num processo, vivendo um processo de enfermidade, enfim, tantas coisas poderiam ser ditas e faladas aqui. Pastor Tadeu, como como lidar com o fim de uma era, com o fim de um tempo? Eclesiastes, repito para você, diz para nós que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Talvez hoje você esteja vivendo o fim de um período na sua vida, o fim de uma etapa de sua história. E isso, para você, talvez esteja se tornando algo problemático, porque nós estamos falando aí talvez de uma zona de conforto, onde as coisas estavam caminhando dentro de uma tranquilidade, e agora
você se vê obrigado a mudar, a sair desse contexto. O que eu faço então, pastor, no fim de uma era? Primeira coisa, você precisa crer no melhor para o seu futuro. O fim de alguma coisa em nossa vida não significa o fim de nossa vida. Bispo Tito, trazendo uma mensagem a respeito do profeta Jeremias, daquela carta que ele enviou para os exilados, uma das colocações que ele traz dentro dessa mensagem é exatamente isso. Não é que o fim de uma etapa, de uma era, de um período na sua vida não significa o fim de sua vida. Quando uma coisa chega ao fim, isso pode significar que Deus tem algo melhor preparado para você, que Deus tem algo maior preparado para você. Não é? Às vezes, ao lidar com a incerteza, não é, com as impossibilidades ou com as dificuldades de uma nova etapa, de um novo início em nossas vidas, seja em que área for, isso pode trazer temor, isso pode trazer incertezas aos nossos corações. Mas guarde o que eu vou te dizer. Deus, ele está construindo o seu futuro, não o seu passado. O passado, a Bíblia diz o seguinte, que aquele que está trazendo como exemplo aqui, em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Deus, ele não vive no passado. Deus, ele olha para o futuro. Deus trata o nosso passado. Deus cura muitas vezes, não é, as nossas vidas em função de um passado, de um momento problemático, difícil, sofrido que vivemos no nosso passado. Mas ele traz à luz coisas novas. Aprenda que esse princípio, não é, crer no melhor para o meu futuro. Creia, você que me assiste nessa tarde, que o melhor ainda está por vir. Não é porque uma coisa terminou, não é porque a sua zona de conforto, não é, você está sendo tirado da sua zona de conforto, que as coisas vão, né, necessariamente se tornar piores. Tudo na nossa vida está dentro de um propósito, está dentro da vontade, dentro de um plano de Deus para você. Creia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O melhor ainda está por vir. Pastor, como lidar com o fim de uma era? Fale ao seu futuro. Tem muitas pessoas que vivem falando do seu passado, daquilo que foram, daquilo que fizeram. Tem muitas pessoas que vivem dos erros do seu passado, de coisas que fizeram no seu passado, de erros que cometeram, e vivem se lamentando, e vivem, não é, chorando por causa do que aconteceu ou por causa do que deixou de acontecer. Ah, mas se eu tivesse feito dessa forma. Ah, mas se eu tivesse procedido desse jeito, dessa maneira. Ah, mas se aquela situação tivesse tomado um rumo diferente. Ah, mas se aquela pessoa tivesse agido de forma diferente comigo, o meu futuro, a minha vida, a minha história seria outra. Pare com isso. Pare de falar do seu passado. Aprenda com o seu passado. Aprenda com os erros do seu passado. A Bíblia diz e nos ensina que Deus lança fora, não é, o nosso passado. Se eu estou em Cristo, se eu tenho Cristo em minha vida, nova criatura eu sou. Então, eu prossigo, eu preciso seguir em frente. Você não pode viver em função do que aconteceu, você não pode viver em função do seu passado. Pare de falar do passado e comece a falar do futuro. Comece a falar dos seus planos, dos seus sonhos. Comece a idealizar, comece a sonhar. Quando eu falo do passado, nada muda em minha vida. Mas quando eu falo do futuro, eu começo a profetizar. Então, o que você tem dito com relação ao seu 2018, a esse novo ano que se inicia? Ah, pastor, o ano de 2017 foi um ano tão difícil, e o ano de 2018, ele não será diferente. Vai ser um ano complicado, problemático. Estou aqui, vivi um ano de muitas dificuldades, de muitas lutas em 2017,
2017 ficou no passado. Você tem um novo ano diante de você. Aproveite esse ano, comece a falar diferente. Em 2017 não deu certo, mas em 2018 vai dar certo, vai funcionar. Não aconteceu em 2017, mas vai acontecer em 2018. Me lembro então do Salmo 42, quando o salmista ele se confronta e ele diz para si mesmo: por que te perturbas? Por que você fica aí perturbada, ó minha alma? Espere em Deus, confia nele, porque você ainda o louvará, ou ainda o louvarei. A palavra-chave desse versículo é ainda. Ainda não aconteceu. Não aconteceu ainda. Mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Há pessoas que estão aí ligadas, comprometidas com o seu passado. Vivem do passado. E um terceiro e último conselho que eu dou para você. Você que vive aí o fim de uma era. Tenha compromisso com o futuro e não com o passado. O que passou, passou. Não pode ser mudado, não pode ser alterado. Queremos começar coisas novas em nossas vidas, mas muitas vezes estamos ligados ao que aconteceu no passado. Há pessoas cheias de traumas, há pessoas machucadas, há pessoas feridas, há pessoas magoadas, há pessoas vivendo do que aconteceu no seu passado. De um passado brilhante, maravilhoso ou vergonhoso, cheio de tristezas, de mágoas, de traumas. Resolva o seu passado. Quem sabe não é hora de você procurar alguém e se consertar com essa pessoa. Quem sabe não é tempo de você liberar alguém do seu passado, deixar essa pessoa no passado. Quem sabe não é tempo de você deixar de lado aquelas experiências que você viveu no passado e entender que quando nós vivemos do passado, nós não vivemos o presente e muito menos vislumbramos o futuro. Deus tem um ano novo para você. 2018 chegou. São 365 dias de possibilidades, de milagres, de bênçãos te esperando. Não viva do passado. Viva o hoje, o presente, e vislumbre um futuro diferente, e vislumbre um futuro melhor para você, para a sua vida, para a sua família, para aqueles que estão em seu redor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um feliz 2018. Uma etapa se encerrou. Um período foi fechado. Um tempo determinado por Deus ficou para trás. Há um novo tempo. Há um novo ano diante de você. Viva plenamente esse ano. Creia nas promessas de Deus. Caminhe firmado em cima das promessas de Deus. Um feliz 2018 para você, um feliz 2018 para a sua família, em nome de Jesus. Fica aí a palavra do seu pastor, do pastor Tadeu, para você, tá bom? Nessa tarde, e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.